para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Estamos numa série, né? Transformados pelo Poder. Eu acho que hoje é o nosso último dia, é o último dia da série, Transformados pelo Poder, que quinta-feira que vem já é setembro, né? É setembro já, olha, final do ano chegando. Então, hoje nós vamos estar conversando um pouquinho mais uma vez, então, fechando essa série Transformados pelo Poder de Deus. Nós vamos nessa noite falar sobre Transformados pelo Poder de Deus. Transformados o quê? Me foi pedido para falar sobre transformados na vida emocional pelo poder de Deus. Por que será, né? Por que será que eu vou falar? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga também, serva amada de Deus. Então, a gente acaba, né, sempre tocando também nesse assunto. E foi pedido para a gente falar sobre isso nessa noite. Transformando a vida emocional pelo poder de Deus. Queridos, eu sempre costumo falar uma coisa, quando eu vou dar palestra, mensagens, eu sempre falo assim, ó, passou por mão humana, vai ter sequela. Vocês concordam? Porque é isso. Passou por mão humana, passou por mão de pai, de mãe, vai ter sequela. Como ninguém aqui é filho de chocadeira, né? Todos nós temos as nossas sequelas. Porque fomos criados por uma outra pessoa que também teve as sequelas dela, né? Que também carrega as sequelas de trás, de geração em geração, muitas vezes. E nós temos feridas na alma que muitas vezes nós não sabemos como lidar. A gente vem até Jesus, Jesus nos tira, nos resgata do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho, do amor dele, nos lava de todo o pecado, mas nós tivemos uma história de vida antes de vir até Jesus. E mesmo depois, continuamos com a nossa história de vida. E nisso, amados, muitos de nós somos feridos. Feridos profundamente. Vocês vão ver essa pastora que vai vir aqui dar um spoilerzinho. Quando ela nasceu, ela foi colocada no formigueiro. Só para ter uma noção, né, do nível de rejeição. Ela vai contar tudo isso para a gente. Então, eu não sei qual é a tua história. Eu sei da minha, mais ou menos, né? A gente nem sabe sempre tudo certinho. Mas nós temos marcas. E muitas vezes, o que a gente vê? Espiritualmente, às vezes a gente não vai para frente. Às vezes a gente não desencalha espiritualmente. Já teve essa noção? Que às vezes parece que você chega e bate num paredão. Ou você fica caindo sempre na mesma questão. Nós já falamos sobre batalha espiritual aqui. Falamos sobre as fortalezas, né? Falamos já várias vezes sobre isso. Mas é importante às vezes perceber que é emocionalmente que às vezes está travando a nossa vida espiritual. Queridos, não tem como a gente dizer, ó, isso é espiritual, isso é emocional. Porque o espiritual e o emocional, eles se entrelaçam, eles fazem isso aqui, ó. Por quê? Porque eu sou humana, você é humano. E o próprio Deus, como a gente cantou aqui, Deus poderoso, se relaciona comigo, humana. Se relaciona com essa pessoa cheia de falhas e de defeitos, de incoerências, de ambivalências. O ser humano é sim, cheio de ambivalências. Eu pedi aqui, levanta a mão quem acha que não tem uma ambivalência na sua vida. Que fala e sempre faz exatamente tudo que fala. Que não peca, que não chora. O salmista fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós que temos Deus podemos nos alegrar com isso. A alegria vem pela manhã. Mas quanto choro nós temos às vezes. E quantas vezes nós vamos até Deus no último fôlego, no último suspiro, que a gente não tem mais força, às vezes nem de pedir aquilo. Dores físicas, dores emocionais. Então a gente vai ver nessa noite um pouquinho sobre isso. E eu vou te desafiar agora a bater um papo bem rapidinho com o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, fala, Espírito Santo, eu dou liberdade para você falar comigo nessa noite. Tenha acesso ao mais profundo do meu ser. Eu quero sair daqui com algo novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia, né? Mas ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Então nós cremos que nessa noite a palavra de Deus não vai voltar vazia.
Se você puder abrir tua Bíblia, você que está em casa, na internet, teu celular, Filipenses 1:6. O tema da nossa mensagem nessa noite é, então, vida emocional transformada pelo poder de Deus. E vamos começar com Filipenses 1:6, que fala assim: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Vamos repetir juntos? Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Por que esse versículo se a gente vai falar de coisas emocionais? Justamente isso. Porque trabalhar a nossa vida emocional e espiritual, a vida de uma maneira geral, é um processo. Nós estamos tão imediatistas, nós queremos tudo tão rápido, a gente quer tudo num passe de mágica, não é assim? Esperar ali a pipoca estourar 3 minutos no micro-ondas é tempo demais, a gente ama o micro-ondas, vai pipoca, estoura rápido, é tudo tão rápido. E a gente pensa que na nossa vida as coisas vão acontecer rápido assim. De repente você está lutando com alguma área da tua vida já faz 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei quanto tempo. Mas a vida é um processo, né? 9 meses de gestação, depois nasce, até sentar, até segurar a cabecinha, até começar a engatinhar, andar, tudo é processo. Deus pode fazer assim com algumas coisas? Pode. É o que normalmente Ele faz? Nem sempre, né? Nem sempre. Por quê? Porque nós precisamos passar pelo processo. Porque é no processo que a gente vai sendo transformado, é no processo que a gente vai sendo curado, é no processo que Ele vai nos lapidando, né? Como aquele diamante ali, Ele vai nos lapidando. É no processo. Então a Bíblia fala o quê? Aquele que começou a boa obra em você lá no dia que você veio até Jesus. Quem já teve encontro com Jesus? Levanta a mão. Quem já teve aquele encontro de entregar a vida para Jesus? Amém, amém. Quem não tem, não perca tempo, né? Vai fazer essa decisão. Mas então, se você veio até Jesus, ali foi começado um processo, algo na tua vida. E você vai estar em construção até o dia que Jesus voltar, ou que voltar para você, né? Antes da volta dele, quando ele te levar. Até ali. E às vezes eu brinco, a gente vai estar indo para o caixão e vai estar dizendo, opa, eu tinha que ter mudado isso na minha vida. Eu tinha que ter sido transformado nisso. Por quê? Porque somos humanos. E daí, queridos, nós vemos a Bíblia de Gênesis até o final dela, nós vemos homens de Deus sendo transformados. Nós vemos as falhas dos homens, nós vemos um Sansão da vida, perdendo toda a sua unção por conta de uma brecha que ele tinha, de uma área na vida dele que era frágil. A vida sexual dele era frágil, não sei se era uma carência, né? O que era? Era frágil, ele perde toda a unção dele, ele perde tudo aquilo que, né, o chamado que Deus tinha para ele, por conta de uma área não tratada. E é isso que a gente quer ver nessa noite. Amados, nós podemos ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós vamos precisar de ajuda, vamos precisar de um CR, vamos precisar de um aconselhamento pastoral, vamos precisar de uma psicoterapia, de uma psiquiatria. Sim, às vezes vamos. Mas o próprio Espírito Santo que está aqui nessa noite e que você orou aqui pedindo, Espírito Santo, venha, né, transformar algo na minha vida nessa noite, Ele mesmo pode fazer a obra. Mas ele começa mostrando qual a área que ele precisa mexer. E eu sempre falo, o Espírito Santo, ele é um gentil cavalheiro. Ele não chega arrombando porta. O que a Bíblia fala? Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, então eu vou entrar e vou cear com ele. Ele primeiro nos mostra, filho, eu preciso tratar isso na tua vida, vamos? Filha, tem essa área que ainda não está legal, vamos trabalhar isso na tua vida? Se eu aceito, ele diz, bora lá, estamos juntos nessa. E ele vai trabalhando e vai nos mostrando. Então, como nós vimos, né, desde o Antigo Testamento está cheio de pessoas que passaram por esse processo.
A gente vê o Moisés da vida, por exemplo, criado no palácio, né? Todo mundo já conhece a história de Moisés, criado no palácio, de repente ele descobre, sabe da história dele, ele vê um hebreu sendo castigado ali na escravidão, ele mata o hebreu e sai fugido. Quem que encontra com ele no deserto? O próprio Deus. Quando ele vê a sarça ardente, Deus chega, fala com ele e ali inicia um processo. Moisés passou por 40 anos pensando que ele era uma coisa, depois 40 anos para saber quem ele era e depois mais 40 anos, né, ele teve todo um processo de tratamento até conseguir levar o povo à terra prometida, ainda assim não entrou. Aquele cara que matou o egípcio, de repente era o amigo de Deus que estava levando o povo, murmurador, reclamando de gente, reclamando com tudo que tinham visto, e ele com paciência ali. E ainda era gago. Né? Lembra da desculpa? Deus, eu não posso ir, eu sou gago. Vai então com teu irmão Arão lá, que depois já só piora a vida dele. Esse é um ser humano, usado pelo poder de Deus. Um ser humano que passou por processo. Se a gente for ver Jacó, que foi pregado aqui semana passada, né? Jacó, o enganador, engana o irmão, foge, vai para lá, é enganado pelo seu sogro. E de repente ele volta, porque tudo que nós deixamos no passado, queridos, nós temos que voltar para acertar. Grave isso. Tudo que você não resolver, em algum momento vai voltar. E o pior se volta na terceira idade. Aí volta de uma maneira muito pior. Então que volte logo. Por quê? Porque a gente precisa tratar as coisas que ficaram em aberto. A gente não quer ficar mexendo em feridas, mas nós temos que pedir que o Espírito Santo venha curar aquilo que precisa ser curado, que ainda não foi. Aí Jacó volta então para o seu passado não resolvido. Só que no meio do caminho, quem que ele encontra de novo? Deus. E ali o que acontece? Ele tem uma transformação total, forte, a ponto de Deus mudar o nome dele, de enganador para Israel. Olha que nome forte, né? Porque ele lutou como um príncipe com Deus. Então, nós vamos vendo mais uma vez o poder de Deus transformando um simples enganador, né, em alguém que dá início de toda os heróis da fé. Esse era aquele que se fez passar pelo irmão, que não tinha o amor do pai, que queria ser amado pelo pai. Sempre falo, Jacó, não era tanto a bênção que ele queria ser amado pelo pai, porque a mãe preferia, porque o pai preferia Esaú. Ele era o filho da mãe, Esaú era o filho do pai. Toda família que tem diferença, que um é filho do pai, que um é filho da mãe, vai ter carência emocional, vai ter carência afetiva. Esaú provavelmente não se sentia tão amado pela mãe e Jacó não se sentia tão amado pelo pai. Só que para o menino é pior não se sentir amado pelo pai. E talvez você esteja aqui, esteja lembrando da sua história, que teve um pai ausente, um pai que não foi presente, um pai que de alguma maneira, né, lidou com você, fazendo com que você tenha sentimento de orfandade. Fazendo que às vezes parece que você não tem pai, que você se sente órfão. Talvez você tenha crescido com essa ausência de pai. E Jacó então tem esse encontro com Deus. E Deus transforma a vida de Jacó. Mas queridos, percebam que foi um processo. Não foi só quando ele estava voltando ali que ele se encontrou com o anjo. Ali ele estava preparado para se encontrar com o anjo. Lembram? Desde que ele saiu da casa, ele teve o sonho com a escada, o anjo subindo e descendo. Lembram disso? Todo o processo com Labão. Tudo isso ele estava sendo tratado. Processos. Até o momento crucial, o encontro crucial que ele encontra então com o anjo ali. E Deus, né, muda o nome dele. E ele então se reconcilia com o irmão, como a gente viu semana passada. Então nós vamos ver várias coisas. Nós vemos Davi. Davi era considerado o quê? Oi? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Matou, adulterou e tinha seus momentos de tristeza. Basta você ler Salmos, né? Tem salmos que ele diz, eu cheguei chorando na presença de Deus e fiquei falando por que o ímpio vence, nanana. Daí de repente Deus fala com ele, até que eu vi
o poder de Deus, eu vi a glória. Daí ele vai vendo, entendendo, e ele sai transformado daquele momento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tão frágil quanto você, tão frágil quanto eu. A diferença é, confiava em Deus, se entregava aos processos de Deus. Quando foi apontado o erro, imediatamente ele reconheceu o erro, pediu perdão e conseguiu seguir a vida, né? Elias, a gente já pregou aqui sobre isso, né? Os altos e baixos de Elias. Um dia estava, tacando fogo lá nos profetas de Baal. Outro dia estava, ai, que medo da mulher. Como assim? Triste, deprimido. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um ser humano que precisava desesperadamente do poder de Deus. Você se sente assim às vezes? Eu preciso desesperadamente da graça de Deus. A gente cantou hoje aqui, graça, 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 tudo é graça. Ah, amados, quando nós tentamos ir pelas nossas forças, a gente cai cada tombo, né? Não vou nem pedir levantar a mão aqui quem já caiu esses tombos quando tentou ir sozinho. Eu já caí alguns, né? Se eu for pedir, acho que todo mundo levanta a mão aqui. Quando a gente pensa que é autossuficiente, que a gente consegue, que a gente é independente. E a gente tem o Espírito Santo ali sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto para nos fortalecer, para nos mostrar o coração como está. Então a gente vai ver inúmeros no Antigo Testamento e daí a gente vê no Novo Testamento também. Várias pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram a vida transformada. Vamos pensar rapidinho aqui, Zaqueu. Né? O publicano que coletava impostos, ele estava ali, viu que ia passar Jesus, subiu na árvore, fez a parte dele, correu, quis ver Jesus. E quando Jesus se encontra com ele, os olhos se cruzam. E ele fala, Zaqueu, desce daí, que hoje eu quero jantar na tua casa. Eu imagino o coração de Zaqueu nesse momento, né? Ele me viu, o mestre me viu. Eu subindo aqui na árvore desesperadamente, desejoso de ver Jesus. E ele me achou, ele me viu. E como é que Zaqueu sai desse jantar? Totalmente transformado. Com certeza continuou com algumas falhas porque é humano. E se não fosse humano, não precisaria de Jesus. Se a gente for ver, amados, a história, e vários, o endemoniado gadareno, né? No momento está lá no sepulcro, no meio do cemitério, gritando, cheio de corrente, arrebentando corrente, totalmente endemoniado. Em outro momento, depois que ele se encontra com Jesus e Jesus o liberta, como é que encontram ele? Sentadinho no templo. Em perfeito juízo, a Bíblia fala, imagino que até cheirosinho, né? Tomado banho, cheirosinho. Estava lá no templo. Que poder é esse? Que poder é esse que pode libertar alguém cheio de demônio, que os demônios foram para os porcos, levaram todos para o precipício, mataram, foram todos para lá, quantas legiões. Que poder é esse? Que poder é esse de transformar esses homens que nós estamos falando e não pode me transformar e não pode te transformar? Esse poder chama-se Jesus. Que ao se encontrar com a mulher do fluxo de sangue, lembram dessa história? 12 anos sangrando, 12 anos com fluxo de sangue, não parava. Naquela época a mulher era considerada imunda quando tinha menstruação, quando estava sangrando. Eles tinham um lugar onde os imundos ficavam, sem um abraço, sem um lugar digno, considerado imundo. Ela não fazia um mês, 2 dias, 12 anos ela estava naquele lugar, sendo desprezada, sendo rejeitada. E a Bíblia diz que ela tinha gasto tudo que ela tinha e só piorava. Mas de repente, ela sabe que Jesus está passando. E ela enfrenta toda a multidão, os medos internos, os medos externos. Ela enfrenta o orgulho. Quantas vezes nós não pedimos ajuda por orgulho? Quantas vezes a gente não vem aqui na frente, não se ajoelha, às vezes porque, não vou lá na frente, vou me ajoelhar, para quê? Deus conhece meu coração, Ele está me vendo, e claro que Ele está te vendo. Deitado na tua cama, andando para o serviço o tempo todo. Mas a atitude, é o tomar atitude como Zaqueu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como essa mulher enfrentou
Porque se ela fosse pega, amados, ela seria, nossa, ia vir um castigo terrível para ela. E ela enfrentou tudo, mas ela falou, se eu apenas tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Olha a fé. E sabe onde eu quero chegar aqui? Que quando ela toca, Jesus estava indo curar a filha de Jairo, que estava morrendo. Jesus para tudo e uma multidão o seguia. Jesus para tudo e calmamente ele fala, alguém me tocou. Os discípulos, como assim, Jesus? Alguém te tocou? Está todo mundo te tocando, como é que você vai querer saber quem que te tocou? Eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque foi um toque de fé. Mas sabe o lindo disso? Jesus curou o físico dela? A Bíblia fala que Jesus curou? Curou. Jesus no final fala, vai filha em paz, a tua fé te curou. Só que sabe o que Jesus cura mais dessa mulher, eu vejo? A Bíblia não fala isso, mas é muito claro. Curou a alma ferida dela. Imagina uma mulher 12 anos sem um abraço. Imagina uma mulher 12 anos considerada imunda. Não sei o que acontecia, não sei quantos anos ela tinha. 12 anos sangrando. Imagina a dor dessa mulher. A dor na alma, a vergonha, a autoestima. Nós mulheres sabemos, né? Como a nossa autoestima às vezes é difícil de lidar com ela, né? Ah, engordou um pouquinho, emagreceu, fez isso, fez aquilo. É tão difícil, não é? Cabelo, etc e tal. Imagina ela. Quando Jesus para tudo e olha para essa mulher, ele está falando, eu te vejo. Eu vejo a tua dor. Eu vejo a área que você sofre. Eu vejo que a tua dor não é só física. Jesus, nesse momento, começa a curar a alma dessa mulher. A autoestima dessa mulher. Dignidade para ela. Um homem indo curar uma pessoa super importante, né? O filho de uma pessoa super importante, para tudo. E olha para essa mulher. E conversa com ela. Imagina o medo dela, fui pega. Foi pega sim, mas foi pega pelo olhar de amor de Jesus. Foi pega pelo olhar de graça de Jesus. Foi pega pelo olhar que entra lá no fundo da nossa alma e sabe exatamente o que a gente está passando. Foi pega pelo olhar curador de Jesus. Talvez você tenha estado lutando com alguma batalha aí há 12 anos. Algum tempo, com alguma área da tua vida, alguma área que você está sempre caindo em pecado, alguma área que você está sempre se entristecendo, alguma área que você faz coisas que você não gosta e depois se arrepende. Talvez você lide com a culpa, com medo, com a autoestima, eu não sei. Eu não sei que marcas fizeram em você. Sem querer, gente. Né? Aqui eu falei, a gente passa por mãos humanas, é marcado. Nenhum pai, nenhuma mãe tem intenção de machucar os filhos, muito pelo contrário. Mas somos marcados. E eu não sei que marca que tem aí que precisa de cura pelo poder de Deus. E daí nós vemos uma pessoa que o tempo inteiro nos evangelhos ali, andando com Jesus 3 anos, a gente vê todo o perfil dessa pessoa e as ambivalências dele, as incoerências dele. Quem será que é? O famosão Pedro, né? O Pedrão, a gente vai ver várias coisas. Eu vou falar bem rapidinho aqui alguns contrastes para a gente perceber o que é o ser humano, mesmo andando com Jesus às vezes. Né? Aqui fala em Lucas 9:32 que ele viu a glória de Jesus na transfiguração, mas assombrado disse coisas sem sentido em outro momento. Imagine, ver uma transfiguração é forte, né? Em outros momentos, pensando que Jesus é um fantasma lá no barco. Negou ter os seus pés lavados por Cristo. Não, Jesus, você não vai lavar meus pés. Em outro momento, não, então já lava a minha mão, a cabeça, tudo junto. Né? A inconstância. Andou sobre as águas, mas de repente teve medo. Mas ele andou sobre as águas. Ele foi, ele tentou, ele fez a parte dele, né? Ele confessa que Jesus é o Cristo, o Redentor. Em outro momento, não, Jesus, você não vai para a cruz. Como assim? Né? Essa era a missão principal de Jesus. Impulsivo, prometeu seguir Jesus e dar a vida por Jesus. E de repente, segue Jesus de longe, quando Jesus está indo para o Calvário. Ele promete para Jesus, nunca vou te abandonar. E na hora mais crucial, na hora de mais dor, além de dormir lá no monte,
quando Jesus pede para eles orarem, que Jesus precisava de oração, nesse momento tão importante, além de abandonar, ele nega: não conheço esse homem. Perante uma fogueira, ele negou a Jesus lá no início, e depois em outra fogueira, ele confessa o amor de Jesus. Quantas incoerências, quantas ambivalências. E não tem momentos que você se questiona: nossa, quando que eu vou mudar? Quando que isso vai ser transformado? Sabe quando Pedro começou a mudar, que eu vejo? Depois de negar Jesus 3 vezes, o galo cantou. E a Bíblia fala que Jesus passou por ele. Eu imagino esse olhar de novo se encontrando com o olhar de Pedro. Mas não era um olhar de acusação. Não era um olhar: viu, Pedro, eu te avisei que você ia me negar. Eu avisei que antes do galo cantar você ia me negar. Não. Era um olhar de amor. Era um olhar que foi lá no fundo da alma e conhecia Pedro. E diante desse olhar, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Chorou o pecado dele. Você já chorou o teu pecado? Você já chegou na presença de Jesus e disse: Jesus, eu não quero entristecer teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, mais amado, mais lindo. É Ele que está conosco. Jesus subiu e mandou o Espírito Santo. E a Bíblia fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Nesse momento eu creio que começou a cura de Pedro. Chorou amargamente. Eu traí o meu amigo. Quantas vezes nós traímos o nosso amigo Espírito Santo? Quantas vezes nós entristecemos? Com as nossas mazelas de humano, sim. Com as nossas dores não tratadas, sim. Mas é isso que a gente está nessa noite dizendo: Jesus quer curar. E eu sempre digo, quando o Espírito Santo traz à mente alguma ferida, alguma dor, é para curar. Não é simplesmente para mexer na ferida. E depois a gente vê um Pedro totalmente transformado. E o lindo é que Jesus também vai ter com Pedro, retratando essas 3 vezes que Pedro negou a Jesus, lembram? Depois Jesus volta, depois Jesus ressurreta, ele pergunta: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhinhas. Segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus repete. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí eu vejo Pedro: eu me rendo. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, mas eu não vou mais ficar declarando. E eu vou pôr na prática esse amor. Jesus fala: cuida das minhas ovelhinhas. E depois a gente vê um Pedro dando início a toda a igreja, né? Sendo um dos grandes precursores do cristianismo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Um Pedro que foi transformado emocionalmente também pelo poder de Deus. Porque aquele Pedro inconstante não foi o Pedro rocha que Jesus falou depois. Jesus até tinha mudado o nome dele quando conheceu. Rocha. Aquele Pedro inconstante, transformado pelo poder de Deus, virou um Pedro constante, de uma palavra só, que aceitou os gentios, que entendeu o evangelho era para os gentios, enfim, tanta coisa eu imagino transformado na alma de Pedro, a ponto de morrer do jeito como ele morreu por Jesus. Queridos, Pedro também era um sujeito, era um ser humano sujeito às mesmas paixões que eu e você. A pergunta é: o que eu faço? Entrega. Permita que o olhar de Jesus encontre o teu olhar. Permita que o Espírito Santo de Deus entre no profundo da tua alma e veja onde você precisa de uma cura. Tem lacunas na nossa vida que nem a gente sabe. Tem gente que tem falta de pai e nem sabe que é do pai que tem falta, do pai terreno que teve falta. E tem uma lacuna. Feridas da alma, amados, são muito características. São algumas feridas da alma que elas fazem marcas profundas. Rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, abuso. Essas feridas, elas fazem uma devastação na vida da pessoa. A rejeição é uma das maiores. Quando a gente se sente rejeitado, a gente tem vários mecanismos para poder tentar lidar com a rejeição. Né? Abandono. Quem já se sentiu aqui abandonado sabe a dor que é o abandono.
Dor tão forte que às vezes a gente pensa que não vai conseguir continuar. Quem já foi traído também sabe a devastação que uma traição faz na alma. Seja uma traição de pai e mãe, seja uma traição de amigo, de cônjuge. Dói a alma. E essas feridas, elas estão aqui no nosso coração. E a Bíblia fala o quê em Provérbios? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem todas as saídas para a vida. Sobre tudo que você deve guardar é o teu coração. Como está o teu coração? Cheio de amargura? Essa semana eu estava conversando com alguém fora do consultório e falando para essa pessoa sobre igreja, e a pessoa, não, porque igreja é isso, não sei o quê, e toda cheia de defesa e tal. Uma hora eu olhei só e disse assim, você está muito magoado. Aí essa pessoa caiu em choro. Sim, tinha uma dor profunda ali por parte de liderança, uma dor profunda na alma daquela pessoa, que fazia ela se encher de desculpa, mas no fundo o que era? Mágoa. Era dor. Oramos, Jesus foi curando, curou a dor, a mágoa, ela perdoou. Quando nós falamos em ferida, nós temos que falar em perdão, nós temos que falar abrir mão, nós temos que falar em parar de abrir mão, olhar para o passado, mas para eu parar de olhar para o passado, eu tenho que resolver esse passado. A pergunta é, tem alguma coisa na tua vida, do passado ou do presente, que precisa ser resolvida? E que você gostaria de entregar para Deus nessa noite? Às vezes a gente tem medo de mexer em algumas áreas. Ai, mas e se eu entregar para Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai fazer o que Ele fez com Pedro, restaurar. Ele vai fazer o que Ele fez com a mulher do fluxo de sangue, curar. O Espírito Santo é um gentil cavalheiro e tem todo o poder. E a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. E a gente pergunta, de onde vem esse poder? De Isaías 53. O que a Bíblia fala? Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia! Você pode falar um aleluia bem forte aí? Aleluia! Pelas pisaduras de Jesus eu fui curada, você foi curado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Depois eu quero que você chegue em casa e leia Isaías 53 inteiro. Foi o texto que eu me converti com esse texto de Isaías 53. Ele foi humilhado e ofendido pela minha transgressão, pela tua transgressão. Ele foi à cruz por amar tanto. Não é em vão esse poder, amados. Ele não quer que você continue sofrendo, preso nessa dor. Aquele sangue derramado na cruz, é isso que nos lava e nos cura e nos purifica. Eu gostaria que você agora entregasse isso que está vindo à sua mente, essa área para Deus. E diga, Deus, o Senhor quer hoje tocar nessa área? Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou tomar uma decisão. Como a mulher do fluxo de sangue, eu vou enfrentar a minha multidão de medo, eu vou enfrentar tudo que tem aqui, as minhas resistências, toda a resistência que eu construí até hoje para proteger essa área. Porque quando a gente está feridos, a gente faz um castelo, um muro gigante em volta daquela ferida. Porque a gente tem medo que mexa na ferida. Aí a gente faz um muro gigantesco e não deixa ninguém chegar perto. Você aceita hoje dizer, Jesus, eu vou derrubar esse muro, eu quero que o teu poder nessa noite quebre esse muro, quebre essa resistência. Vou pedir para você ficar em pé e lembrar que pela pisadura de Jesus você pode ser curado. O olhar de Jesus agora está te encontrando. E eu queria saber, quem gostaria de tomar essa decisão nessa noite? Levante a mão, por favor. Que vai dizer assim, amém, eu quero entregar essa área da minha vida para Jesus, amém. Chega de dor, chega de sofrimento, eu vou romper com isso nessa noite para iniciar um processo de cura. Vou pedir que você venha até a frente aqui agora, em nome de Jesus, nós vamos orar juntos. Família, é isso, nós vamos orar, você vai derramar o teu coração diante de Deus agora.
E vai com essa atitude, vindo aqui na frente dizer: eu estou abrindo meu coração nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus venha quebrar, venha curar. Venha em nome de Jesus. Não fique preso a medo, não fique preso a qualquer coisa que te faça resistência nesse momento. Você é livre, em nome de Jesus. Você é livre para dar um passo de fé. Você é livre para dizer: eu quero ser curada. Eu acredito, eu quero ser curado pelo poder de Deus. Eu acredito no sangue purificador de Jesus na cruz. Eu acredito no sangue vertido ali na cruz. Eu vou pedir que os irmãos que nos ajudam aqui na intercessão venham orar com esses irmãos. Você que é líder de PGM, venha nos ajudar aqui agora, em nome de Jesus. E é um momento de intercessão. Você que está sentado e sentiu que não tem nada na sua vida, estenda a tua mão agora para esses irmãos e nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus esteja realmente começando um lindo processo de cura, de transformação, de libertação. Hoje é noite de libertação. Chega de viver aprisionado por essa dor, por essa mágoa. Talvez você esteja aí também pensando que você tem que perdoar alguém. E eu vou te dizer, não deixe para amanhã. Porque amanhã pode ser que essa pessoa não esteja mais aqui na terra. Amanhã pode ser que você não esteja aqui mais na terra. Em nome de Jesus, decida hoje, pela força que o Espírito Santo te dá, decida hoje liberar esse perdão. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui agora entregando esses irmãos, Pai, que estão abrindo o coração e dizendo: sim, eu quero cura. Sim, eu entrego essa dor para o Senhor. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivi até hoje, aprisionado por essa dor. Eu quero a minha vida emocional liberta pelo poder de Jesus. Eu quero minha vida emocional liberta pelo sangue derramado ali na cruz. É na cruz, é da cruz, é da cruz que vem o poder, é da cruz que vem a libertação, é pelo sangue de Jesus Cristo que você pode ser transformado. Seja transformado em nome de Jesus. Esse processo que começa hoje, Espírito Santo, eu peço que o Senhor caminhe com cada um dos teus filhos até o dia que o Senhor vai completar a obra, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Confirma a tua palavra, Pai, no coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém.